Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Muito bem, hoje nós vamos dar aqui sequência a mais um vídeo, mais um estudo bíblico. O tema de hoje é a origem do pecado na visão reformada e em diferentes teologias. Nós verificaremos na aula de hoje, mais precisamente, a origem do pecado no pensamento reformado. No próximo vídeo, nós estudaremos as outras teologias. Verificaremos a origem do pecado segundo Pelágio, isto é, o pelagianismo. Verificaremos também a origem do pecado segundo o semi-pelagianismo. Também estudaremos tudo isso num outro vídeo, o pensamento católico acerca do pecado, e encerraremos essa temática estudando a origem do pecado segundo o pensamento evolucionista. Mas para este vídeo, para a aula de hoje, vamos verificar aqui então a origem do pecado segundo a visão reformada. Bora lá? Vamos começar? Então, a visão reformada da origem do pecado pode ser vista e deve ser vista basicamente em três aspectos: a natureza do primeiro pecado, depois a ocasião do primeiro pecado e, por fim, os resultados do primeiro pecado. Vamos começar aqui com relação à natureza do primeiro pecado. Irmãos, a Bíblia ensina que a origem do pecado se encontra na queda do homem. Adão, enquanto nosso representante, o cabeça da humanidade, podemos assim dizer, ele transgrediu o pacto das obras. Aquilo que nós verificamos no último vídeo. Você pode até dar uma olhadinha, fazer uma revisão lá, não é mesmo? Irmãos, a raiz de todo mal moral está no primeiro pecado de Adão. Precisamente quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos recorrer aqui ao capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, mas apenas 3 sessões. Nosso objetivo aqui não é falar detidamente sobre a Confissão de Fé, mas vamos dar uma olhada aqui em 3 sessões da Confissão de Fé, lá no capítulo 6. Começando pela sessão de número 2, diz assim: por este pecado, o primeiro pecado, a queda, por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. O que diz essa seção? Vamos resumi-la aqui. Ela diz, primeiro, que o homem decaiu da sua retidão original, retidão pela qual ou na qual Deus criou o ser humano. Segundo ponto aqui que esta seção diz: o homem perdeu a comunhão com Deus, se afastou, houve uma ruptura entre Deus e o homem causada pela desobediência. Terceiro ponto aqui que esta seção diz que o homem tornou-se morto em pecado espiritualmente. Isso é muito importante quando a gente for verificar lá a questão de Pelágio. Em quarto lugar aqui, diz também que o homem tornou-se totalmente depravado. Isso também é importante para estudarmos outras teologias. Vamos aqui à terceira sessão do capítulo 6 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que diz: sendo eles o tronco de toda a humanidade, eles, Adão e Eva. Então, sendo Adão e Eva o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transferidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Vamos frisar aqui alguns pontos relevantes desta
terceira seção. Diz assim, pelo fato de Adão ser o nosso representante, o que esta seção diz? Primeiro, pelo fato de Adão ser o nosso representante, o delito do seu pecado foi imputado, prestem bem atenção nessa palavra, imputado, depositado, creditado a todo descendente de Adão, que somos nós, a raça humana. Também diz que a morte foi transferida a todo descendente de Adão, porque ele era o nosso representante. Para entender isso, fica mais fácil quando nós pensamos em Cristo enquanto o nosso representante e o nosso substituto na cruz. Terceiro ponto aqui. Pelo fato de Adão ser, então, o cabeça da humanidade, a natureza pecaminosa foi transferida a todos os descendentes de Adão, que somos nós. Natureza pecaminosa foi transferida a todos nós. A morte foi transferida a todos nós. E o delito do pecado foi imputado a todos nós. Por isso que nós nascemos culpados, segundo a visão reformada, culpados por conta dos nossos pecados. Quinta seção aqui da Confissão de Fé de Westminster, lá do capítulo 6. Diz assim: esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados. Inclusive, essa é a ênfase. Persiste em toda a raça humana. Mas olha aqui o foco. Vou ler de novo. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada em Cristo, ou por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. O que essa seção objetivamente diz? Primeiro, diz que a natureza pecaminosa ainda persiste em toda a raça humana, mas, neste caso aqui, em específico, persiste naquele que foi convertido, nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo e tem Cristo como seu Senhor Salvador, mas essa natureza pecaminosa ainda persiste. E segundo ponto de destaque aqui com relação a essa seção, ela diz que, embora o regenerado, o crente, tenha sido perdoado em Cristo, ele ainda peca por impulsos e por ações delituosas oriundas da sua natureza corrompida. Então esta é a afirmação aqui desta sessão, quinta sessão da Confissão de Fé de Westminster. Pois bem, vamos dar agora uma olhada mais detida na natureza do primeiro pecado. Qual a essência? Qual a natureza do pecado de Adão e de Eva? Mais precisamente Adão, porque foi com ele que Deus conversou, fez o pacto e ele era então o nosso representante. A natureza do primeiro pecado está no fato do homem, Adão, cobiçar ser soberano. Sim, ele cobiçou o papel, o lugar de Deus. Ele quis, em outras palavras, ser independente de Deus. Está no fato a natureza do primeiro pecado? Está no fato do homem ter recusado sujeitar-se à vontade de Deus. Também está no fato do homem ter recusado que Deus determinasse, preste atenção, o curso de sua vida e da vida da sua posteridade. Adão recusou isso. Isso faz parte da natureza do seu pecado. E também do homem, ou seja, está no fato, a natureza está no fato do homem tomar para si
o curso da sua vida, a autossuficiência. Isso está na essência do pecado de Adão. Quais foram os elementos ali envolvidos, irmãos? Na estrutura de Adão. Vejam só, os elementos envolvidos no primeiro pecado, basicamente podemos aqui resumir, foram 3: o intelecto, a vontade e a afeição. Com relação ao intelecto, o homem, no caso Adão, agiu com incredulidade e orgulho, porque esta incredulidade começou em sua mente. Ele começou a raciocinar e a dar vazão ao seu orgulho em seu pensamento. E, portanto, começou na mente. Afetou a sua vontade. Esse é o segundo elemento aqui. Ou seja, Adão ele desejou em seu coração ser igual a Deus. No conhecimento, na onisciência. Sim, na onisciência. Ele desejou conhecer todas as coisas boas, todas as coisas más, conhecimento do bem e do mal. E também foi afetada a sua afeição. Ou seja, Adão satisfez o seu desejo ímpio ao comer deliberadamente o fruto proibido. Isso porque ele pensou, raciocinou, decidiu, agiu conforme a sua vontade e então satisfez a sua afeição. Muito bem, qual foi a ocasião da queda do primeiro pecado? Nós sabemos, está lá em Gênesis 3:16. A ocasião foi exatamente esta. Diz assim: vendo a mulher, Eva aqui, vendo Eva que a árvore era boa para se comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, a Adão, e ele comeu. Então a ocasião foi o quê? A mulher comeu primeiro porque ela comeu primeiro ao deixar-se influenciar pela serpente. Aqui no caso, sabemos, Satanás. Ela deixou ser influenciada. Então ela comeu. E Adão depois comeu porque ele deixou ser influenciado. Ele, no caso, comeu também ao deixar-se influenciar por Eva. Tudo isso por conta dos elementos envolvidos: o intelecto, a vontade e a afeição. Bom, o fato é, a ocasião do primeiro pecado foi marcada, primeiro, pela tentação de Satanás, segundo, pela dúvida com relação à palavra de Deus, palavra que ele tinha dado para não comer, que se comessem, certamente morreriam. Terceiro, ela foi marcada, a ocasião, pelo desejo de ser igual a Deus, no conhecimento do bem e do mal. Também foi marcada pelo desejo de ser independente de Deus. E, em quinto lugar, foi marcada pela rebeldia à soberania de Deus. Pois bem, vamos lá. Quais foram os resultados do primeiro pecado? Primeiro resultado, o homem perdeu a imagem de Deus no sentido restrito. Dá uma olhadinha no último vídeo, vocês vão entender melhor se pairar alguma dúvida. Também, como resultado, o homem tornou-se totalmente depravado. Também o homem tornou-se sujeito à morte no sentido mais amplo da palavra, do conceito. E, em quarto lugar, o homem foi expulso
do Éden. Esses foram os resultados imediatos do primeiro pecado. Vamos aqui observar um por um, a começar pelo fato do homem perder a imagem de Deus no sentido restrito. Irmãos, a imagem de Deus no sentido restrito, vocês se lembram? Consiste nas qualidades espirituais com que o homem foi criado. Quais são ou foram essas qualidades espirituais? O homem foi criado com verdadeiro conhecimento. O homem foi criado com retidão, em retidão. E o homem foi criado com santidade, em santidade. Com a queda, com o pecado, o homem perdeu totalmente esse aspecto da imagem de Deus. Que aspecto? As qualidades espirituais. O sentido restrito aqui da imagem de Deus. Então, após a queda, o homem perdeu as suas qualidades espirituais, ele perdeu o verdadeiro conhecimento, santidade e retidão, e isso fez com que ele morresse espiritualmente. Aí então nós podemos entender a palavra de Paulo em Efésios capítulo 2. Ele diz, versículos 1 a 3, ele vos deu vida, reparem agora, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, mortos espiritualmente, nos quais andaste outrora, mortos em pecados, nos quais o homem caminha, porque está morto espiritualmente, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o homem, quando ele perde as qualidades espirituais, em outras palavras, quando ele perde a imagem de Deus no sentido restrito, ele está espiritualmente morto. Há uma ruptura espiritual, há uma morte espiritual. Isso o levou, o homem, né? Essa situação de morte espiritual levou o homem a tornar-se totalmente depravado. Esse é um ponto central na teologia do pecado, no pensamento, segundo o pensamento reformado. Olha só, por ter perdido suas qualidades espirituais, lembrando sempre, verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, o homem tornou-se depravado em todas as partes do seu ser. Aquilo que a confissão de fé fala que afetou todas as suas faculdades da alma e do corpo. Então o pecado afetou totalmente o intelecto, totalmente a sua vontade, totalmente a sua afeição. E o homem, segundo a Bíblia, tornou-se incapaz de produzir qualquer bem espiritual. Qualquer bem espiritual. Nós estamos falando aqui que ele se tornou capaz de produzir, realizar qualquer bem moral. Não, mas qualquer bem espiritual. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 3, 10 a 12. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então vamos entender isso. O incrédulo ele pode produzir uma atitude moralmente boa, moralmente sadia. Ele pode realizar o bem ao próximo? Pode. Tantos incrédulos realizam ações maravilhosas.
Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode defender, mesmo sendo um ateu, por exemplo, valores que estão na palavra de Deus com relação a valores morais, a família, o conceito de família, ser contra o aborto. São exemplos. Ele pode fazer isso sem passar pela regeneração? Sim, mas no tocante à sua relação com Deus, em outras palavras, no âmbito espiritual, na sua vida espiritual, o que Paulo está dizendo? Que não há um justo sequer. E não há quem faça o bem. Que bem é esse? O bem espiritual. Paulo diz, não há nenhum sequer. E nós temos que lembrar que o homem, ele não deixou de ser portador da imagem de Deus. Totalmente, ele deixou totalmente de ser portador da imagem de Deus. Não, ele deixou de ser portador da imagem de Deus no sentido restrito. Perdeu. Sempre lembrando isso. Verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. Mas no sentido mais abrangente da imagem de Deus, o homem continua a ser um ser espiritual, a ser um ser racional, a ser um ser moral e a ser um ser imortal. Mas nós temos que entender que com a queda, com o pecado, neste caso, o pecado afetou terrivelmente seu espírito, afetou terrivelmente a razão humana, afetou a sua moral e por conta do pecado afetou o seu corpo, porque nós envelhecemos, ficamos doentes e falecemos. Agora, o homem tornou-se, por conta do primeiro pecado, sujeito à morte. Nós sabemos isso, mas tornou-se sujeito à morte no sentido mais amplo da palavra, mais amplo, neste caso, do conceito de morte. Então, a morte no sentido mais amplo não significa aniquilação da alma, aniquilação do corpo. Não significa, esse ensino ele é espúrio, ele vai contra as escrituras. Até porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele foi criado como um ser imortal. Então a morte, no sentido mais amplo, aqui não significa aniquilação. Morreu, acabou. Não. Mas a morte significa, primeiro, a separação da fonte da vida. Os nossos primeiros pais foram separados daquilo que representava a vida ali no Jardim do Éden. E o que representava a vida? Exatamente a árvore da vida. Fomos separados através dos nossos primeiros pais. Segundo, a morte aqui representa a dissolução em aflição, em angústia, tanto do corpo como da alma, no homem. Significa, a morte aqui, a separação do corpo e da alma. O que acontece quando nós morremos? A alma é separada do corpo, mas a alma é imortal, porque o homem foi criado segundo a imagem de Deus. Agora, principalmente, o que aconteceu por conta da morte? Principalmente, a separação entre a alma humana e Deus. Houve a ruptura. Paulo fala de uma maneira clara. O homem passou a ser inimigo de Deus por conta do pecado. E ele ainda diz. A gente fica até assim, nossa, não podemos falar desse jeito, mas está na Bíblia. A gente tem que pregar, é a Bíblia. Ele diz, o homem se tornou filho da ira. Então, meus irmãos, sobre os efeitos da morte, o que a Bíblia diz? Lá em Romanos 6:23 diz que o salário, o pagamento, a recompensa do pecado é exatamente a morte. E lá em Romanos 5:12 diz assim, portanto, assim como o homem, começando aqui de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, através de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A morte se tornou universal. Por quê? Paulo explica. Porque todos pecaram.
pecaram. Em Adão, todos nós pecamos. Então a morte, em seu sentido mais amplo, foi transferida à posteridade de Adão, a nós. E por isso morremos. Tá? As pessoas que não acreditam em pecado, uma tremenda ingenuidade, você pode perguntar assim, você não acredita em pecado? Então você pergunta para ela, então por que você morre? Então, a morte, no sentido mais amplo, foi transferida à humanidade toda. E todos morreram, neste caso, todos morrerão. Por quê? Porque se tornaram pecadores. Então, uma observação aqui. Você tem que lembrar que a execução plena da sentença de morte, ela ainda não aconteceu, porque ela ficou suspensa até Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, teremos então o juízo final. Agora, quarto lugar e último lugar aqui para o vídeo de hoje. O homem foi expulso do Éden. Esse foi um resultado mais do que prático, um resultado do primeiro pecado. Foi expulso do Éden. Com o pecado, o homem foi expulso do lugar, do paraíso, onde havia o quê? Perfeição, felicidade, que eram dependentes da obediência. Lembrar lá do pacto da graça. Perdão, do pacto das obras. Então, ao ser expulso, o homem ficou privado da árvore da vida, que simbolizava o quê? Simbolizava a vida que havia sido prometida através do pacto das obras, através da obediência incondicional e plena. Agora, temos que observar que no Éden não havia meramente vida, não havia meramente continuidade da existência humana. Mas o que havia lá? Havia a vida mais elevada, a vida elevada ao mais alto desenvolvimento da felicidade e da glória perenes. Então, resumindo o vídeo de hoje, a natureza do primeiro pecado está no fato do homem cobiçar ser soberano, ele quis ser independente de Deus, está no fato do homem ter recusado sujeitar-se à vontade de Deus, está no fato do homem ter recusado que Deus determinasse o curso, o rumo da sua vida, e está no fato do homem tomar, então, como consequência disso, tomar para si o curso da sua vida. Quais foram os resultados? Nós podemos aqui pedagogicamente resumir. O homem perdeu a imagem de Deus no sentido restrito, o homem tornou-se totalmente depravado e o homem tornou-se sujeito à lei da morte, tornou-se sujeito à morte no sentido mais amplo e, por último, o homem foi expulso do Éden, afastado da árvore da vida. Irmãos, esse é, digamos assim, o esqueleto do pensamento reformado acerca da origem do pecado. Agora, no próximo vídeo, nós vamos comparar o que ouvimos hoje com o pensamento de Pelágio, que defendia uma outra visão acerca da origem do pecado. Pelágio era um monge britânico, lá da Bretanha, e ele defendia que o homem por si mesmo, o homem de per si, sem a necessidade da graça de Deus, poderia se salvar porque Deus havia enviado Jesus e bastava o homem se espelhar no modelo e na vida de Cristo. Nós vamos desenvolver isso muito mais. Também verificaremos o semipelagianismo, que é ali uma síntese entre o pensamento de Agostinho e o pensamento de Pelágio, esse pensamento que foi emoldurado por um teólogo chamado João Cassiano, e ele desenvolveu então a perspectiva semipelagiana, que é uma perspectiva que tem no seu bojo um aspecto sinergista, a participação do homem e a participação de Deus para se salvar, para ser salvo. Verificaremos o pensamento católico acerca do pecado e encerraremos
verificando um pouco acerca do pensamento dos evolucionistas, dos pensadores evolucionistas acerca do pecado. Tá ok? Por hoje é só. Vamos orar? Senhor, dá-nos a graça de entender, ó Pai, a Tua palavra, para que possamos contemplar, ó Deus, as Tuas maravilhas, a Tua misericórdia, a Tua maravilhosa e copiosa, bendita salvação. Ajuda-nos a reconhecer quem nós somos diante de Ti, para que possamos conhecê-lo, ó Deus, e agradecer a Tua graça, a Tua salvação. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia a todos. Que Deus os abençoe. Pode ser que você esteja vendo à noite, então uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, enfim, uma boa semana. Forte abraço a todos. Deus abençoe.